Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero trazer aqui o estudo do versículo 13 do Salmo 68, porque ele gera certa complexidade de compreensão. E eu trouxe aqui um apanhado das versões bíblicas deste versículo, para que a gente possa compreender melhor a palavra do Senhor Jesus. João Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida, esse versículo fala assim: ainda que vos deiteis entre redis, sereis como asas de uma pomba, cobertas de prata e com suas penas de ouro amarelo. Aqui ressaltando que redil, ele significa aprisco ou curral de ovelhas, né? Onde ficam os rebanhos das ovelhas ou de cabras. A versão King James de 1611, que é a versão mais fiel ao original bíblico, da Bíblia hebraica, né? Ele traz o seguinte significado: vós tendes garantias entre os vasos, vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata e as suas penas de ouro amarelo. O que ele traz de diferente é que ele fala: vós tendes garantias entre os vasos. Os vasos os vasos que foram colocados ali, né? Entre os currais das ovelhas. A King James atualizada, ela já fala assim: entre as fronteiras seguras, haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata as asas esvoaçantes da minha pomba, e brilham como ouro as suas penas. Então aqui ele já traz, ele acrescenta que as pessoas, né, que ficam entre os currais das ovelhas, elas também ficam entre fronteiras seguras. Fronteiras se referem a divisas de terra, né? Eu tenho uma fronteira entre um município, ela pode ser uma fronteira física, pode ser uma barreira, né? Como uma montanha, pode ser um rio, ou pode ser simplesmente um limite estabelecido ali por extensão de terra. Mas a divisa sempre significa que ali há um limite, nos trazendo a noção de que tudo na vida do crente tem limites estabelecidos pelo Espírito Santo de Deus. A nova versão internacional, ela já diz assim: mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Então, ele já traz aqui um outro significado, né? Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento. Por quê? O acampamento, ele era formado ali no arraial de guerra. E esse acampamento, ali ficavam os guerreiros, né, os soldados. E eles poderiam estar entre os rebanhos, mas ali tinha que haver fogueiras. Por quê? Porque eles precisavam se abrigar do frio. E onde havia fogueira, havia fogo, então havia luz. Mas quando as fogueiras terminavam de queimar a madeira, haviam também cinzas. Cinzas eram geradas neste processo de queima da madeira. E a cinza, ela se refere à humilhação. Quando as pessoas ficavam cobertas de cinzas, elas jogavam cinzas na veste elas queriam demonstrar que elas estavam se humilhando para Deus com esse ato, né? Então, nós temos dois elementos: a luz, que gerava calor, e também que trazia iluminação, claridade ao ambiente, e também que quebrava o frio noturno, né? Então, quebrando o gelo espiritual e trazendo direção para o povo de Deus. Além da cinza, que ela é gerada da queima da madeira. A madeira
ela traz um significado para o homem. O homem é a madeira. Jesus era o carpinteiro, filho de carpinteiro, que trabalhava a madeira. A madeira está falando do homem. Então, o homem que ele é queimado, ele é consumido pelo Espírito Santo de Deus, ele produz cinza, ou seja, humilhação, humildade. Mas ao mesmo tempo que ele se refere à humilhação, ele diz: as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Então, a pomba aqui, ela simboliza o Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo, ou o Espírito Santo no agir dele dentro da igreja, mas na frente nós veremos por quê. E então ele está trazendo o significado que, ainda que nós estejamos como homens humilhados, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, no nosso meio, no meio da igreja, e o Espírito Santo está exaltado entre nós. A nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. E aí o versículo traz uma pergunta: por que é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral de ovelhas? Então essa tradução, ela traz um outro significado, um novo significado para nós. Eles se referem às mulheres, né? Essa tradução se refere às mulheres do versículo anterior, versículo 12, que eram as mulheres que estavam repartindo os despojos da guerra que os soldados haviam trazido da batalha que eles haviam ganhado. E aí ele fala: elas pareciam cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Mais uma vez se referindo às igrejas que têm o Espírito Santo. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem a aparência de uma pomba coberta de prata e com as penas de ouro. E a igreja, o que ela tem? A mesma característica do Espírito Santo. E ali, quando ele faz uma pergunta, é o próprio Espírito de Deus perguntando ao homem: por que no dia da guerra, né, os soldados ficaram nos currais das ovelhas? Trazendo ali um significado de comodismo espiritual. Mas nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para que esse comodismo espiritual seja quebrado na nossa vida. A nova versão transformadora, ela diz assim: mesmo que viviam entre os currais de ovelha, encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. Então, aqui as pombas no plural significa o quê? Que as igrejas, elas não têm divisão por denominação, todas têm a mesma pomba, ou seja, o Espírito Santo. Na versão Almeida Revista e Atualizada fala assim: por que repousais entre as cercas dos apriscos, ou seja, dos currais? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do favo do ouro. Então, o que ele está dizendo? Olha, o Espírito Santo está com vocês. Por que vocês estão repousando entre os currais das ovelhas? Né? Mais uma vez, um novo questionamento. Por que repousais? O Espírito Santo, ele está nos chamando a atenção para sairmos do repouso espiritual, sairmos da paralisia espiritual. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, simbolizado ali pelas pombas. A Bíblia Viva, ela diz assim: mulheres humildes, mais uma vez trazendo o termo humilde, que viviam junto aos currais de ovelhas, ficaram cobertas de prata e ouro, belas como pombas. Mais uma vez significando as igrejas humildes espiritualmente, né? Não está falando de humildade financeira, de humildade material, mas da humildade espiritual. A humildade espiritual, ela se refere à obediência. Quando nós nos humilhamos a Deus, nós nos submetemos completamente à direção de Deus na nossa vida. Então, as igrejas humildes, elas têm o Espírito Santo e elas são formosas como o Espírito Santo, como as pombas, que são cobertas de prata e ouro.
A tradução do Novo Mundo já diz assim: embora vocês se tenham deitado entre as fogueiras do acampamento, haverá as asas de uma pomba revestidas de prata, com plumas de ouro fino. Ou seja, ainda que vocês estejam deitados, prostrados, mas estão humilhados diante de Deus, são humildes diante de Deus, né? Estão entre as fogueiras, estão entre o fogo, vocês vão receber o Espírito Santo. A Nova Almeida Atualizada diz assim: por que estão repousando entre as cercas dos apriscos? Outra pergunta. Então o Senhor chamando mais uma vez para nós sairmos da inércia, do repouso, da paralisia espiritual. Aí ele continua dizendo: as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. A Nova Versão Bíblica Viva, em português, diz assim: mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão cobertas de prata, com suas penas cobertas de ouro reluzente. Aqui essa tradução ela traz uma simbologia, acrescenta um significado novo. Mesmo quando nós estamos na humilhação, na prova, estamos ali entre a fogueira, né? Fogo também fala de provação, fala de cinza, de humilhação. O Espírito Santo ele continua recoberto de ouro e prata. Quer dizer, mesmo que a nossa situação esteja ruim, a de Deus continua a mesma, soberana. O Espírito Santo continua o mesmo. Ele está dizendo que olha para a pomba quando ela voa, ela se ilumina. Quando ela está no alto, ela fica clara como prata e o brilho do sol ao redor dela amarelo como ouro. Então, quando nós estamos nos apriscos, né, deitados, estamos na provação, estamos prostrados, nós precisamos olhar para o alto para nós enxergarmos o Espírito Santo com todo o resplendor dele. Então, nós precisamos estarmos direcionados ao alto, buscando a presença de Deus e não permanecermos prostrados. Nós podemos cair? Podemos. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia fala assim: 7 vezes o homem cairá, mas o Senhor o levantará. Então, nós precisamos buscar a força de Deus para nos levantarmos, buscar o Espírito Santo de Deus. A Vulgata Latina, ela já diz assim: enquanto entre os rebanhos repousáveis, as asas da pomba refugiam como prata, e de ouro era o brilho das suas penas. No mesmo significado do que nós lemos anteriormente, da versão anterior. Versão Vulgata de Figueiredo. Diz assim: se dormires entre o meio das sortes, sereis como as penas das pombas argentadas, e os remates do lombo dela em amarelidão de ouro puro. Se dormires entre o meio das sortes, as sortes eram as heranças do Senhor, os limites que Deus estabeleceu para as terras do povo dele. Então, se nós estivermos entre o povo de Deus, nós vamos repartir a sorte com o povo de Deus. Então, nós precisamos estar no meio do povo de Deus, na igreja. Ah, mas eu vou congregar em casa, vou assistir o culto de casa. Não existe isso, não tem como você congregar. A congregação é no meio da Assembleia dos Santos, que é a igreja do Senhor. Então nós precisamos estar no meio do povo do Senhor, na igreja do Senhor. Para quê? Para que então nós sejamos como as pombas argentadas, né? Argentada significa prateada, vem do símbolo de prata, da tabela periódica, elemento químico prata, o símbolo é AR, né? De argentadas, pratas, prateadas. É o nome científico da prata que traz esse significado. E os remates do lombo dela em amarelidão de ouro. Então, ali está falando da cor do ouro mesmo. O poder do ouro, né? O esplendor do ouro, o brilho do ouro, que é o que nós precisamos ter na nossa vida. Autoridade, poder, unção, virtude, graça, glória celestial. De acordo com o hebraico, o texto significa que ainda que nós fomos lançados
entre as fornalhas, se referindo à cobertura de cinza, de humilhação, quando a fornalha apaga, nós vamos ser exaltados. Então, trazendo mais uma vez a simbologia da humilhação e exaltação. Dando a impressão, que a prata, ela se refere quando a luz do sol brilha na pomba. E a do ouro, a luz iluminando ao redor da pomba quando ela está alçando o voo. Interessante que nós podemos nos remeter também ao Salmo 23, versículo 2, quando Davi ele fala: deitar-me fazem verdes pastos. Então, o deitar ou repousar em verdes pastos entre os apriscos também traz uma simbologia de que Deus nos coloca entre as ovelhas para que nós possamos repousar das lutas, das provas. Nós estamos ali entre as ovelhas na igreja e ali Deus ele traz um conforto, uma proteção espiritual, um limite para que o inimigo não nos toque. Outra coisa que nós vimos se referindo às pombas é o livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 7, que fala que a pomba ela era oferecida em sacrifício pelo pecado quando a pessoa era pobre e ela não tinha condição de oferecer uma vaca. Então ela poderia oferecer 2 pombas ou 2 rolinhos. E este foi justamente o sacrifício que os pais ali de Jesus, José e Maria, ofereceram por ele quando ele foi apresentado a Deus no templo. Em Lucas, capítulo 2, versículo 24. Então a pomba, ela já simboliza o próprio sacrifício, o sangue derramado, o próprio Espírito Santo de Deus pela nossa vida. Por quê? Porque nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Então, a pomba é o sacrifício pelaquela alma mais necessitada, aquela alma espiritualmente mais pobre, que mais precisa de Deus. Então, nós temos esse recurso que é o sacrifício de Jesus. O sangue dele é o próprio Espírito Santo de Deus derramado por nós. E ele tem a prata. Por que a prata? Quando Jesus foi traído, ele foi traído com 30 moedas de prata. Por isso traz a prata, trazendo ali o significado do sacrifício de Jesus por nós. E por que o ouro? O poder de Deus, o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E qual é esse poder? De nos redimir do pecado, da condenação eterna, do inferno, da morte espiritual, da morte eterna. Outro texto que remete à pomba, outros 2 textos estão no livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, O primeiro no capítulo 2, versículo 14. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no oculto das ladeiras, das rochas escarpadas, Mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível, ou seja, é formosa, é bela. Aqui, Salomão já está falando da própria igreja do Senhor. Por que ele está falando da igreja? Pomba minha. Mas ele se refere ao Espírito Santo que está dentro da igreja. Onde o Espírito Santo está? Nas fendas dos penhascos, no oculto das ladeiras. Então o Espírito Santo ele é oculto, ele é encoberto do mundo, ele está dentro da igreja. E a igreja ela está no esconderijo do Altíssimo, ou seja, está no alto dos penhascos. Está no oculto das ladeiras, nas brenhas das rochas. Se nós quisermos o Espírito Santo das nossas vidas, nós precisamos sair do comodismo, nos dispor a subir nos penhascos espirituais mais altos, no oculto, onde o Espírito Santo se oculta dos homens. Nós precisamos buscar. Para isso, nós temos que estar preparados. Subir numa rocha, numa penha, numa montanha, não é fácil. Então nós temos que estar com a condição física pronta para subir numa rocha, não é? Mas espiritualmente, a condição espiritual, nós temos que sair do comodismo, estarmos condicionados, precisamos praticar para nós alcançarmos o alto.
Uma pessoa que está sedentária, ela não consegue subir um monte muito alto de uma vez, ela vai sentir mal. E assim somos nós cada dia temos que subir um pouquinho mais espiritualmente, um pouquinho mais até que nós cheguemos no alto. Até que nós consigamos alcançar as fendas dos penhascos, ou seja, aquilo que está oculto dentro da rocha. A rocha eterna é Jesus. Então tudo ali está trazendo um significado de busca, de disposição, de luta mesmo para alcançar o Espírito Santo. E quem alcança o Espírito Santo, ele tem a voz doce, a face é formosa. Quem tem o Espírito Santo não fere. Quem tem o Espírito Santo traz conforto, traz segurança, traz confiança, traz força espiritual, mesmo através de uma voz doce. Aquela voz doce, ela reforça quem a ouve, ela protege, ela acalenta, ela conforta quem ouve. E a nossa face, ela é bela, mas não pelas características fenotípicas do nosso corpo, mas pela formosura do Espírito Santo que enfeita a nossa alma. Cantares 6:9 diz assim: uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Então, ainda que outros versículos tragam várias pombas, conforme as tradições que nós trouxemos anteriormente, as pombas são todas iguais. E aqui ele confirma: uma só é a minha pomba, ou seja, a igreja, a denominação tal, ela tem o Espírito Santo, a igreja tal tem o Espírito Santo, as várias pombas, todas iguais. Mas ele diz aqui, ele afirma: uma só é a minha pomba, a minha amada, a minha imaculada. Ou seja, não tem igreja A ou B, tem igreja com ou sem o Espírito Santo. E a igreja ou é fiel ou é infiel. E só tem dois tipos de igreja na face da terra: a igreja de Jesus e a falsa igreja. Nós temos que buscar uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente. Depois que nós lemos todos esses textos, essas versões, nós podemos concluir o seguinte: nós precisamos estar na igreja, entre os apriscos, porque entre os rebanhos das ovelhas é que tem o fogo, é que tem o Espírito Santo, é que tem o recurso, o calor espiritual para nos aquecer nos dias, nas noites frias e tenebrosas, né? Que vai nos alumiar, que vai nos trazer a direção do Espírito Santo para a nossa vida, o calor do Espírito Santo para nos confortar, nos aquecer. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Para quê? Para recebermos o Espírito Santo. E nós precisamos também buscar o Espírito Santo nas alturas, não nos conformarmos. Olha, nós estamos deitados. Aqui dentro da igreja nós estamos sendo confortados, consolados, mas nós precisamos buscar o Espírito Santo nas alturas. Aquele conforto que está na igreja que nós estamos recebendo não basta, nós precisamos daquilo que está oculto, buscar a nossa experiência espiritual com Deus, com o Espírito Santo. Então, fala de uma caminhada na presença de Deus de forma completa, integral, o culto racional, ou seja, quando nós estamos fora da igreja, nós estamos em contínua comunhão com o Espírito Santo e buscando a Deus. E quando nós estamos no corpo, nós vamos repousar. Ali nós vamos receber a vitória, o consolo, o conforto. Ali virá a palavra de Deus para a nossa vida, para nos ajudar nas batalhas diárias que nós passamos durante o dia sozinhos. Amém? Que Deus abençoe e conferte o coração de cada um.